Bom, oi pessoal, tudo bom? Eu sou Guilherme Eduardo Lopes Peixe e eu vou estar apresentando junto com o Matheus uma atividade com o tema calor. Vamos lá. Nessa atividade a gente vai fazer a análise de duas imagens a princípio e algumas perguntas referentes às imagens. Vamos lá. Analisando a imagem um. Na imagem um a gente tem uma pessoa estendendo a mão para uma fogueira. Provavelmente ela está num ambiente onde ela está acampando, provavelmente está num ambiente mais frio, num clima de inverno, e ela acendeu uma fogueira. A primeira pergunta que a gente consegue fazer olhando para a imagem é: o que acontece ao aproximar a mão do fogo? Tipo, a pessoa estendendo a mão para a fogueira, ou você na sua casa, quando você liga o fogão da sua casa, o fogo do fogão, quando você estende sua mão para o fogo, o que acontece? O que você sente? Você sente acontecer algo. O que você sente? Você sente que está rolando algo ali quando você estende sua mão para o fogo? Você acha que o fogo está mandando algo para sua mão está mandando algo para o fogo? Você sente que está rolando algo? O que você sente? Outra pergunta que dá para fazer com base nisso é: você consegue ficar com a mão bem próxima do fogo por tempo limitado? Quando você estende sua mão até o fogo, você consegue ficar com ela lá por horas, colada, com a mão colada no fogo? Você fica lá por segundos, minutos, horas com a mão lá? Ou é por apenas alguns milésimos de segundos? O que acontece? Você consegue? Essa é outra pergunta. Agora a terceira pergunta é: no fenômeno, o que é transmitido? Se você acha que está rolando algo entre o fogo e sua mão, está transmitindo algo. Você acredita que o fogo está transmitindo algo para sua mão? O que ele está transmitindo? Que ele tá, que você sente quando o que o fogo está transmitindo ou sua mão transmitindo? E a quarta pergunta é: se você acredita estar transmitindo algo, essa transmissão ocorre no sentido da fogueira para sua mão, ou da mão para a fogueira, ou ambos? Você acredita que o fogo, no caso a fogueira, está transmitindo algo para a mão da pessoa? Você acredita que o fogo da sua casa está transmitindo algo para sua mão? Ou sua mão está transmitindo algo para o fogo? Ou está acontecendo ambas coisas? Sua mão transmitindo algo e o fogo transmitindo algo para sua mão? Essa é a imagem um e essas são as perguntas referentes à imagem um. Agora para a imagem 2. Na imagem 2, a gente tem uma pessoa segurando um copo com água e gelo. E a primeira pergunta que a gente pode fazer ao olhar para analisar uma foto como essa um fenômeno como esse o que acontece quando você segura um copo com gelo, com água e gelo? O que você sente? O que você sente acontecer com a sua mão? O que você sente acontecer com o copo com água e com gelo? O que você sente quando você segura um copo com gelo? Qual a primeira sensação que você sente ao contato com a sua mão? O que você acha que acha que está acontecendo entre a sua mão e o copo e o gelo? Outra pergunta que a gente consegue fazer com base nisso é: o que acontece ao longo do tempo se você continuar segurando o copo com gelo, água e gelo? Se você continuar segurando o copo por segundos, minutos, horas, o que vai acontecendo ao longo do tempo? O que vai acontecendo com a sua mão? O que vai acontecendo com o copo com gelo? O que vai acontecendo? E a terceira pergunta que a gente consegue fazer com base nesse fenômeno, nessa imagem, é: no fenômeno, o que é transmitido? Você acha que algo está sendo transmitido? Você acha que está transmitindo algo entre a mão e o copo? Você acha que está rolando alguma coisa ali? Você acha que eles estão trocando algo? Você acha que está rolando algo ali? E a quarta pergunta é: se você acredita que algo está sendo transmitido, essa transmissão ocorre no sentido da mão para o copo ou do copo para a mão, ou ambos? Você acredita que é a mão que está transmitindo algo para o copo com gelo, ou o gelo e o copo o gelado estão transmitindo algo para a sua mão? Ou está acontecendo ambos? Tá acontecendo ambos, tá? O copo está transmitindo enquanto a mão transmite. O que você acredita? Bom, após feitas as perguntas, vamos para respondê-las. Vamos começar respondendo as perguntas referentes à imagem um. Na imagem um tem uma pessoa aproximando suas mãos de um fogo, numa fogueira. E a primeira pergunta é: o que acontece ao aproximar a mão do fogo? Que ao aproximar a mão do fogo, de uma fogueira, você vai sentir que está quente, que a palma da sua mão vai começar a ficar quente, está esquentando. E isso ocorre porque ao se aproximar
Ao se aproximar a mão da fogueira, a energia passa para sua mão. A energia da fogueira passa para sua mão. Respondendo a segunda questão agora, você consegue ficar com a mão bem próxima do fogo por tempo limitado? Provavelmente não, se você for um ser humano normal, pois após poucos segundos com a mão bem próxima à fogueira, você já vai querer tirar, pois já vai ter atingido o seu limiar de dor. Isso ocorre porque a fogueira, como respondido na questão anterior, na questão 1, ela está transmitindo energia da fogueira para sua mão. E essa energia vai fazer com que a temperatura da sua mão vai se elevando. Só que o ser humano tem um certo limiar com a temperatura. Ele tem um certo limite com a temperatura elevando. Então, conforme essa temperatura vai se elevando, você vai sentir uma dor na sua mão. Então, você vai tirar a mão do fogo. Isso ocorre muito quando você tá, às vezes encosta numa panela que estava lá no fogo. Então, instintivamente você tira a mão da panela. E vai ser mais ou menos isso que vai acontecer. Você vai ficar com a mão lá e rapidamente vai tirar ela. Bom, respondendo agora a questão 3, que foi: no fenômeno, o que é transmitido? Bom, acho que já ficou mais que claro que o que está sendo transmitido no fenômeno é energia. Energia térmica sendo transmitido. Agora, respondendo à questão 4, a transmissão de energia, que agora nós sabemos, pois respondemos à questão anterior, que o que está sendo transmitido é energia. A transmissão de energia ocorre no sentido da fogueira para a mão, da mão para a fogueira ou ambos. A resposta é que a transmissão de energia ocorre no sentido da fogueira para a mão. Mas por quê? Isso ocorre porque a fogueira tem maior temperatura, está com a temperatura mais elevada do que a mão. Então a transmissão sempre ocorre do corpo que tem maior temperatura para o corpo que tem menor temperatura. O sentido de transferência espontânea de energia é sempre do corpo que tem maior temperatura para o corpo com menor temperatura. A energia que é transferida de uma coisa para outra por causa de uma diferença de temperatura entre elas é chamada de calor. Então, está sendo transmitido a energia térmica. Muito comumente a gente vê, às vezes em até fontes que são consideradas confiáveis, esse erro, que está escrito transferência de calor, mas na verdade não. O que se transfere é a energia, calor é o processo. Bom, agora respondendo às perguntas referentes à imagem 2, que é uma pessoa segurando um copo com água e gelo, um copo bem gelado. E a primeira pergunta é: o que acontece quando você segura um copo com gelo? O que acontece quando você segura um copo com gelo é que você, ao encostar, você tem a sensação térmica de que está ficando mais frio. Você vai sentindo sua mão ficando gelada, a palma da sua mão ficando gelada. É isso que você sente ao segurar um copo com gelo. E o que acontece ao longo do tempo se você continuar segurando o copo? O que vai acontecer ao longo do tempo é que o gelo vai derretendo e a água do copo vai ficando em temperatura ambiente, que no caso vai entrando em equilíbrio térmico com a temperatura da sua mão. É isso que vai acontecendo se você segurar no copo ao longo do tempo. Se você ficar segurando o copo ali por horas até o gelo todo derreter, e a água entrará em equilíbrio térmico com sua mão, ficará na mesma temperatura que sua mão. É isso que vai acontecer, não só necessariamente sua mão, com o ambiente em si, pois o copo o copo com água e gelo e sua mão não estão no ambiente fechado, também tem um ambiente externo. A pergunta 3 é: no fenômeno, o que é transmitido? Como respondido referente à imagem anterior, o que está sendo transmitido é energia térmica. E agora, partindo para a resposta para a pergunta 4 é: a transferência ocorre no sentido da mão para o copo ou do copo para a mão, ou ambos? E a resposta é: a transmissão ocorre no sentido da mão para o copo. Por que a transmissão ocorre no sentido da mão para o copo? Ocorre porque a mão tem temperatura maior, está com a temperatura mais elevada do que o copo com água e gelo, que tem a temperatura menor. Então, a transmissão de energia é espontânea do corpo que tem maior temperatura para o corpo com menor temperatura. E esse processo de transmissão de energia é denominado calor.
Bom, após respondidas as perguntas referentes à imagem 1 e 2, fica o questionamento, né? Mas o que é calor? Porque em várias das respostas dadas nas perguntas usamos bastante a palavra calor. Mas o que é calor? Às vezes a definição que a gente usou de calor estava um pouquinho estranha durante as respostas. Alguns de vocês devem ter estranhado. Como assim não se transfere calor? Provavelmente deve ter ouvido muito isso. Não se transfere calor? Bom, calor é o processo de energia em trânsito. Calor é o nome do processo dado para energia em trânsito. De um corpo a uma temperatura mais alta para um corpo com uma temperatura mais baixa. Uma vez transferida a energia, deixa de ser calor. Como analogia ao trabalho, também energia em trânsito. Um corpo não contém trabalho, ele realiza trabalho ou trabalho é realizado sobre ele. Então, agora vocês sabem, né? Calor não se transfere. Calor é o nome do processo. O que se transfere é energia. Bom, agora o Matheus vai falar com vocês. Olá pessoal, meu nome é Matheus e eu também faço parte do PIBID. Bom, até agora foi muito falado sobre calor, mas vocês devem estar se perguntando, o que é calor? Então eu estou aqui para explicar esse conceito. A lei zero da termodinâmica diz que quando dois corpos ou sistemas entram em contato térmico e eles têm uma diferença de temperatura, inicia-se uma transferência de energia do corpo com maior temperatura para o corpo com menor temperatura. E a transferência é encerrada apenas quando os corpos envolvidos no processo atingem a mesma temperatura, o que nós chamamos de equilíbrio térmico. Na termodinâmica, o calor tem um significado bem específico, que é um pouco diferente do que nós usamos na linguagem cotidiana. Por definição, calor é a energia transferida entre dois sistemas em contato térmico, devido à diferença de temperatura entre eles. Bom, pessoal, o trabalho foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou deixar com vocês um questionário no Google Forms com algumas questões referentes à atividade de calor. Espero que respondam, espero que tenham gostado. Muito obrigado.